Boa tarde, pessoal. Peço desculpas pelo deixar a sala virtual em que a gente estava e estou aqui gravando para vocês este vídeo com a minha apresentação, né? Como eu falei, eu acompanhei o projeto das meninas da FAI já há bastante tempo, desde o início praticamente, não é? A Joana, inclusive, foi minha orientanda num processo de iniciação científica, e agora atendi ao convite com muito prazer para falar sobre esse tema tão importante, mulheres na literatura, ainda mais que nós temos a Clarice Lispector, que foi a autora que eu escolhi, que é uma autora mulher falando sobre mulheres, né, num momento tão importante, porque o contexto dela foi aquele contexto prévio ao feminismo aqui no Brasil e durante, né? Então, hoje é tão importante a questão do local de fala, que eu achei por bem, né, apesar dessa questão ser bem controvertida, escolher a Clarice Lispector para desenvolver essa questão. E agradeço a todos que participaram enquanto estávamos lá na sala virtual do evento, né? Eu pude ver colegas de profissão, ex-colegas, né? Pessoas que já trabalharam comigo, alunos, ex-alunos que agora estão lá nos Estados Unidos, meus amigos pessoais, enfim, e as pessoas que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas que, por estarem participando dessa conversa, com certeza são amantes da literatura, né? E só por isso a gente já tem algo em comum. Então, muito obrigada. Bom, dando início, então, preparei vários slides e eu escolhi a arte pop para nortear o design desses slides, justamente porque a arte pop teve uma grande repercussão na mesma época em que a Clarice Lispector estava escrevendo esses textos que vamos discutir hoje, né? E, além do mais, a arte pop também problematiza aquela questão de ícone, objeto de consumo, o sujeito ser aparência, ser essência, então acho que tinha bastante coisa a ver com os temas associados aqui. Muito bem. Então, as crônicas que eu selecionei para esta fala foram produzidas de 1952 até 1977 e publicadas nesses jornais, no Comício, o Correio da Manhã, o Diário da Noite e também na revista feminina paulista chamada Mais. Quanto aos contos, eu escolhi 2 de Laços de Família, que foi o livro publicado em 1960, e esses contos são A Imitação da Rosa e Amor, que entre esses dois eu acho que seja o principal deles, né, na minha opinião. E depois o conto A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais, que está na coletânea O Primeiro Beijo e Outros Contos, publicada em 1977, que foi o ano em que a Clarice morreu. Aqui estão as capas dos livros, né? A capa em branco e em cinza são as coletâneas de contos, e essa capinha rosa aqui é o Correio Feminino, que é onde a Aparecida Nunes reuniu algumas crônicas escolhidas, dentre tantas que a Clarice Lispector publicou no jornal, certo? Nos jornais. O nosso referencial teórico, eu escolhi vários nomes representativos, né? Elaine Showalter, a Jane Flex, a Sara Mosedali, a Nelly Richards, que é uma teórica chilena, a Teresa de Lauretis, que é italiana, e a Norma Teles, brasileira. Para escrever essas crônicas, a Clarice Lispector escolheu heterônimos. Então, ela usou o nome de Teresa Quadros para escrever no jornal Comício, e foi apenas por um semestre de 1952. Como Ellen Palmer, ela
escreveu no Correio da Manhã por um longo período, foi o jornal em que ela mais atuou, de 1959 até 1961. E depois a Ilka Soares foi uma personalidade que ela criou. Na visão dela, Ilka Soares era uma manequim de sucesso, de 1960, com essa personagem ela atendeu ao convite do Alberto Dines, um jornalista amigo dela, que soube, né, ele trabalhava no Diário da Noite, soube da dificuldade da Clarice, na época, em ser separada e ter de se sustentar e sustentar os filhos, então ele a convidou para escrever no jornal. E ela ficou lá durante algum tempo, de 1960 até 1961. Ao longo dessa carreira nos jornais, né, paralelamente à literatura, a Clarice produziu quase 500 colunas femininas, né? E elas trabalhavam com outro tipo de linguagem, mais cotidiana, mais simplificada, com temas muito específicos, porque para falar sobre as mulheres para as mulheres, a Clarice precisou fazer o jogo da linguagem dominante. Afinal, era o homem que controlava o acesso das mulheres naquela época a informações desse tipo. O jornal chegava às casas, né, os lares brasileiros, por meio do homem. O homem comprava, levava o jornal para casa e o desmembrava, né, dando os encartes, os cadernos para as diferentes classes da família, né, os adolescentes, as mulheres, né, os assuntos mais masculinos para si próprio e assim por diante. Então, a Clarice tinha que fazer o jogo do patriarcado, por um lado, para conseguir entrar naquele terreno, para depois miná-lo, né, e tentar reagir a algumas imposições que eram feitas. De acordo com a Aparecida Nunes, que foi quem organizou a coletânea de crônicas chamada Correio Feminino, a ficcionista sabia também que tinha de manejar uma linguagem mais despojada e adotar um discurso calcado na estética da imprensa feminina, construída no tom de conversa íntima, afetiva e também persuasiva, certo? Apesar de eu não ter escolhido o conto Eu e Jimmy, eu achei um marco na carreira dela esse texto, porque é o texto de estreia da Clarice. E apesar de ser um texto inicial, é um texto em que ela não fica devendo nada a respeito da noção, da consciência dessa duplicidade que a mulher tem que ter, não só tinha que ter naquela época, mas tem que ter agora e sempre, né? Que é a habilidade de transitar entre a conformidade e a reação. Então, aqui nós lemos o seguinte trecho que eu selecionei. Vejam que ela publicou Eu e Jimmy em 1940. Isso foi 3 anos antes de ela publicar o seu livro de estreia, que só veio em 1943, que é Perto do Coração Selvagem, tá? Então, vamos lá, um trechinho de Eu e Jimmy. Desde pequena, tinha visto e sentido a predominância das ideias dos homens sobre a das mulheres. Mamãe, antes de casar, segundo tia Emília, era um foguete, uma ruiva tempestuosa, com pensamentos próprios sobre liberdade e igualdade das mulheres. Mas veio papai, muito sério e alto, com pensamentos próprios também sobre liberdade e igualdade das mulheres. O mal foi a coincidência de matéria. Houve um choque. E hoje mamãe cose e borda, e canta no piano, e faz bolinhos aos sábados, tudo pontualmente com alegria. Tem ideias próprias ainda, mas se resumem numa: a mulher deve sempre seguir o marido. Então vejam a duplicidade aqui, né? Porque a mãe tinha uma personalidade, mas depois do casamento ela teve que se transformar para se adaptar
as expectativas não só do marido, mas também da sociedade em geral. Aqui nós começamos a coletânea de crônicas, né, a Aparecida Nunes fez uma coletânea, eu fiz outra seleção para tratarmos a respeito desses textos hoje. Então essa crônica se chama O Dever da Faceirice, e ela publicou com o pseudônimo de Ellen Palmer, em 59, e diz assim: "Se o seu marido está acostumado a vê-la despenteada em chinelas, de roupa desleixada, sem pintura, aos poucos ele irá esquecendo a figurinha bonita que o atraiu antes, quando você só lhe aparecia enfeitada e perfumada. Começará a perguntar a si mesmo o que existe em você, afinal, de interessante. E a resposta é perigosa, minha cara." Vejam o tom de conversa que a narradora da Clarice, né, e da Ellen Palmer, consequentemente, estabelece aqui com a leitora. Se o seu marido é um tom que dá mais proximidade, afinal, ela queria essa empatia, né? Ela queria chegar à leitora, porque se ela não chegasse por meio da linguagem, por meio da temática, né, desses vocativos todos que ela utilizava, ela não iria poder influenciar do modo como acabou influenciando a mentalidade desse público, não é? Aí, um ano depois, como Ilka Soares, no Diário da Noite já, ela publicou uma outra crônica, que dizia assim: "E se à última hora você precisa estar bem, estar olhável, agradável, correta, e se há dias não fez nada em prol disso? Bem, então use expediente de emergência, a máscara." A máscara, né, aquele cosmético que as mulheres usam. E isso era uma vertente fortíssima na época. As mulheres tinham que ser lindas, saber os afazeres domésticos, saber comandar a casa, também tinham que ser letradas, tinham que saber tudo em termos de etiqueta social, enfim. Elas tinham que ter um cabedal complexo de conhecimentos, né? Além de tudo, estar sempre apresentável na moda, ser agradável, bonita. Então, a Clarice foi uma das escritoras que, por ter essa atividade também no jornal e ter um público muito, muito grande, ela foi custeada por um tempo também pela Pondes, né, pela linha de cremes e cosméticos em geral, justamente para fazer o merchandising dos produtos de beleza nos jornais. Então aqui ela não estava só atendendo a um pressuposto, a um desejo, né, da sociedade patriarcal, mas também era uma atividade profissional, fazendo a propaganda dos cosméticos. E aqui eu coloquei uma propaganda antiga da marca Pondes, de 1947, uma linha muito vasta de produtos, né? E temos 3 trechos de texto que eu fiz questão de traduzir aqui embaixo do anúncio, para a gente ver que a Clarice, nos textos, principalmente nas crônicas, ela seguia o mesmo caminho dos textos publicados para as mulheres na época, dos anúncios publicitários divulgados para as mulheres, feitos para elas. Então nós temos assim, ó: "Para ajudá-la a parecer a mulher que você deseja ser, os produtos de beleza mais famosos do mundo." No trecho central está escrito: "Você pode ganhar novo poder sobre si mesma, ser mais vital, mais amável. Lembre-se, o você que os outros veem primeiro está em seu rosto. Desenvolver a beleza de seu próprio rosto não é vaidade. Faz com que você seja uma pessoa distinta e digna de valor. Aproxima o verdadeiro você das outras pessoas." Esse trecho maior que eu li está aqui nesse final, né, nesse canto aqui com o texto maior. Então era um direcionamento incisivo para que a mulher correspondesse
a esse padrão. Aí eu trouxe aqui um pouquinho da teoria, porque a teórica italiana Teresa de Lauretis, ela fala um pouco sobre a aparente liberdade, mas na verdade ela abre os nossos olhos para dizer, não é uma liberdade, é uma imposição desde o início. Essa questão de gênero, de usar cosméticos, não são propriamente nossas escolhas, são imposições sociais. Então a Teresa de Lauretis afirma: a partir do momento em que assinalamos o F num formulário, ingressamos oficialmente no sistema sexo-gênero, nas relações sociais de gênero, e fomos engendradas como mulheres, isto é, não são apenas os outros que nos consideram do sexo feminino, mas a partir daquele momento nós passamos a nos representar como mulheres. Embora pensássemos estar marcando o F, na verdade era o F de feminino, né, que estava se marcando em nós, ou seja, nos obrigando a atender a determinados estereótipos, certo? Agora, voltando às crônicas da Clarice, no mesmo ano de 1960, ainda como Ilka Soares, ela dá um recado às mulheres, ela faz quase que um exercício, né, aconselhando as mulheres de como fazer valer a sua opinião já, mas de modo sutil, sem se interpor demais, né, sem causar conflitos com o marido. Temos o seguinte trecho: não seja abrupta com sua opinião. Se você vai discordar, suavize sua frase com sim, de algum modo você tem razão, mas também acho que. E na hora de dizer o mas, não use sua voz pior. Outro modo de suavizar é, depois de dar sua opinião, acrescentar: o que é que você acha disso? Então vejam a noção exata que a Clarice tinha do perigo que era afrontar o discurso dominante, o discurso da sociedade patriarcal, né? Então ela aconselha que as mulheres façam isso até se valendo da psicologia, para que o homem não percebesse que ela estava influenciando e indiretamente dando sua opinião, fazendo as coisas como ela gostaria que fossem. Agora nós voltamos para a teoria. Isso que a Clarice fez é o que a Elaine Showalter aconselha nesses textos, que já são teóricos, né? Ela afirma que a experiência feminina que não pudesse ser acomodada pelos modelos androcêntricos era tratada como desvio e simplesmente ignorada, né? Então, sabendo disso, a Clarice tinha que investir nessa questão de não causar conflito, porque do contrário, ninguém iria ouvi-la. Ela não iria atingir os seus objetivos, não ia poder chegar às mulheres. Outro trecho: toda linguagem é a linguagem de ordem dominante, e as mulheres, se falarem, devem falar através dela, né? Então, de novo, o homem serve de instrumento para levar o jornal, a coluna feminina com as crônicas da Clarice para a mulher. Assim, ela abre o canal de comunicação. E, finalmente, não pode haver escrita ou crítica totalmente fora da estrutura dominante. Nenhuma publicação é totalmente independente das pressões econômicas e políticas da sociedade dominada pelos homens. Clarice também sabia disso. Por isso, os subterfúgios que nós estamos vendo nos textos dela. E isso me lembrou da estratégia que a Clarice usou no romance A Hora da Estrela. Ele não é conto, não é crônica, mas eu achei indispensável citar isso aqui, porque lá no comecinho da Hora da Estrela, o Rodrigo SM, que é o personagem, autor, narrador que a Clarice cria para esse livro, vai se posicionar desta forma: aliás, descubro eu agora, também eu não faço a menor falta. E até o que escrevo, um outro escreveria. Um outro escritor, sim,
mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. Claro que não é a Clarice que pensa isso, né, nem o próprio Rodrigo, era o senso comum da época, afetado, comandado pela sociedade patriarcal, que achava, né, que escritora mulher era, como o pessoal costumava dizer, coisa de mulherzinha, né. Então, ela transfere para o Rodrigo o senso comum, e o Rodrigo SM passa a ser encarado como um tipo de alter ego da Clarice. Ela escolhe um autor, narrador, homem, porque ela vivia na pele o preconceito de ser mulher e escritora. Voltando às crônicas, em 1960 também, como Ilka Soares, ela publica uma espécie de teste para que as mulheres verificassem, né, se elas estavam prontas para se casar. Esse é o título: "Você está pronta para casar-se?". E claro, quanto maior o número de sim que a mulher marcasse, mais pronta para se casar ela estaria. Uma das perguntas é esta: você acha que terá prazer em ficar noites em casa, ocupada com pequenas tarefas domésticas, se não estiverem ao seu alcance muitas saídas? Então ela iria ficar confinada em casa, ela iria perder o pouco de liberdade que ela tinha, porque nunca era uma liberdade total, né, os pais cerceavam, depois o marido cerceava, né. E aqui eu coloquei ilustrações da época, anúncios da época, que faziam, os mesmos tipos de questionamento, ou vendiam a mesma ideia, a mulher em casa, sempre a serviço do marido, à espera dele, a serviço dos filhos. Então eu coloquei aqui uma ilustração, opa, vamos voltar aqui, que mostra o marido chegando em casa, a mulher linda, maravilhosa, toda arrumada, com colar de pérolas, maquiada, mas com avental, preparando o jantar e extremamente feliz por isso, né. E esse anúncio aqui do lado que mostra a mulher também feliz, satisfeita, olhando pela janela da cozinha o marido abraçando a filha lá fora. E o slogan aqui pequenininho, mas eu acho que dispensa traduções, né, vai dizer: "Mulheres não deixam a cozinha", né, então mostrando esse cerceamento, essa limitação de espaço e de papéis. A revista Querida, também uma publicação muito famosa na época, eh, reforçava todas essas características, demonstrando mais uma vez como a Clarice não podia abrir mão de certas características da sociedade patriarcal. Aqui eu trouxe 2 trechinhos de 1964, um publicado na revista número 245 e o outro na revista número 251. Todos, em geral, falavam muito da etiqueta social, é o que esses 2 trechos vão fazer. Se estiver em um jantar de cerimônia e o guardanapo cair, não o apanhe de maneira alguma, deixe que o garçom ou a criada o faça. E depois temos: facas existem apenas para cortar. As pessoas que, ao comer, levam a faca à boca ou arrumam aos montinhos a comida sobre o garfo, demonstram pouca educação e total falta de traquejo. Para a gente ver, né, que eles treinavam as mulheres para corresponder aos ideais da sociedade patriarcal, e não só para saber como participar de uma reunião importante, para desempenhar um papel de socialite, mas também para receber em casa. Que figura ela iria fazer junto aos amigos do marido, colegas de trabalho, né, junto às pessoas influentes da sociedade. Então isso tinha que ser atendido. Nesse sentido, a Ellen Palmer, um ano antes, no Correio da Manhã, também publicava a crônica A Arte de Receber os Seus Amigos, e dava dicas que alguns podem considerar extremamente fúteis, mas
era o esperado na época, né, e esses detalhes, como a gente vai ver aqui, que realmente é um pormenor, eram de suma importância para quem queria receber bem. No texto nós lemos: o coquetel é servido geralmente à tarde, no início da noite, e pode ser precedido por refrescos ou um ponche. O gelo dentro dos copos não deve ultrapassar 4 pedacinhos. E aqui eu juntei ilustrações que a gente encontra nas revistas da época, jornais, manuais, né, e até mesmo em outdoors eram bastante comuns, né. Há várias produções de época que a gente vê na TV, no streaming, né, que às vezes flagram, uma imagem ou outra de outdoors, de beira da estrada, ou alguma propaganda publicada em revista que algum personagem está lendo, e a gente tem familiaridade com esse tipo de imagem. E aqui do lado a gente vê o anúncio da marca Fracalanza, e o slogan, além de trazer a mulher ali feliz, de avental, o slogan diz: "É um prazer usar panelas de aço inoxidável", né. Aqui embaixo é um anúncio de 1960 da marca Valita, e a gente pode ver que fora a tonalidade rosa, né, o fundo rosa, que hoje já não é mais considerado de bom tom usar, né, considerado uma diferença muito sexista, mas na época era o que vendia, era o símbolo maior da feminilidade. E a gente vê em todos os quadros, a mulher está trabalhando, trabalhando na cozinha ou na limpeza da casa. Aqui em cima ela está acompanhada das crianças, inclusive. Aqui ela está passando roupa. Aqui, nesses 2 quadros inferiores, ela está limpando a casa usando o aspirador. Aqui ela está usando a máquina de costura. Só nesse último, ela tem um relaxamento. Ela está sentada, lendo alguma coisa, com o ventilador ligado, tomando uma brisa. Apenas em um ela não está trabalhando. E aqui nessas ilustrações, a gente tem a mulher airando as panelas, dando brilho, lustrando as panelas, e o homem lá fora, olhando a mulher pela janela e encerando o carro. Enquanto ela lustra a panela, ele lustra o carro. E aqui ela preparando um delicioso assado, né? Também com roupa, maquiagem irretocáveis. E uma sensação de felicidade, né? Um sorriso sempre. Falando em sorriso, agora nós passamos para um exemplo que é o filme O Sorriso de Mona Lisa. Tem uma partezinha desse filme que eu julgo de extrema importância para o tema que nós estamos discutindo hoje. É um filme de 2003, do Mike Newell, e nós temos como polos, né, e sendo polos são antagônicos, a personagem da atriz Julia Roberts e a personagem da atriz Kristen Dunst. A Kristen Dunst, que é essa aqui, né, ela é uma aluna universitária, ela está com o marido aqui porque ela é recém-casada. Então ela está fazendo uma sessão de fotos que muito lembra os anúncios que nós vimos no slide anterior, né, que nós acabamos de ver. Ela está fazendo uma sessão de fotos, ela recebe o marido, posa com ele, sorrindo, sendo abraçada, tira o assado do forno e está também com uma roupa muito bonita, né, está muito arrumada, apesar de estar preparando o jantar. E ela se casa enquanto as aulas estão acontecendo. E essa aqui é a professora de História da Arte, que é a personagem da Julia Roberts. E ela não é uma pessoa casada, a professora, e ela não dá pretexto, ela não admite que as alunas deixem de entregar trabalhos, etc., porque são casadas, imagina, né? Então, a personagem da Kristen Dunst, ela publica um texto contra a professora,
uma espécie de manifesto no jornal universitário, falando que as alunas casadas da universidade estão muito bem, obrigado, e até mesmo se vangloriam de poder mexer o cozido com uma mão e escrever o resumo com a outra. E ela acaba com a raça da professora, né, tenta fazer um elogio a esses estereótipos da sociedade patriarcal e desqualificar as aulas da professora. Como represália, a professora, na próxima aula, leva alguns slides, que são esses que estão aparecendo aqui, né? E daí questiona, ela fala: bom, tudo bem, eu fui acusada de não deixar vocês assumirem os seus papéis femininos na sociedade patriarcal. Mas é a isso que vocês querem corresponder? É o que a gente vê nos anúncios? E no próximo slide eu destaquei as falas da professora. Ela vai falar assim, ó, enquanto ela mostra os slides para as alunas na cena, ela vai falar: será que ela recita Chaucer enquanto passa as camisas do marido? Agora, as boas em física podem calcular massa e volume de todos os assados que prepararem. E no final ela diz: eu não percebi que, exigindo excelência, eu estaria contrariando os papéis que vocês nasceram para desempenhar. E daí isso causa um clima bem desagradável, né? A maioria das alunas entende a visão da professora e percebe o quanto elas são manipuladas pelos meios de comunicação, né? Pelos veículos de lazer, da imprensa, pelos próprios maridos, pela família, e fica realmente uma atmosfera pesada e ela dá a aula por encerrada. Tudo que nós estamos comentando, inclusive essa partezinha do filme, está também representada aqui nessa ilustração. Novamente, uma mulher representada com alegria, limpando a casa e muito bem arrumada. E embaixo eu coloquei os conselhos que os jornais e as revistas, né, que eram direcionados para as mulheres na época, davam como dica. Então, nós temos lá no Jornal das Moças, de 1945, a desordem em um banheiro desperta no marido a vontade de ir tomar banho fora de casa. Depois, novamente no Jornal das Moças, mas agora de 1959, a mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, nada de incomodá-lo com serviços domésticos. E aqui em cima a foto, né? Bem entendido que nesses slides, vamos até voltar aqui ao anterior, não há uma dependência, não foram publicados juntos, né? Eu que peguei a imagem de outro veículo, né? Embora seja da mesma época, de outra data, e estou mostrando como eram em conformidade as produções desses materiais. O que a ilustração falava, o jornal, em outra edição, assinava embaixo, e aqui nesse outro slide, o que uma revista publicava de imagem, o Jornal das Moças publicava depois também em tom parecido. Então, era uma grande lavagem cerebral, né? Tudo indo na mesma corrente, na mesma, seguindo a mesma tendência. E aqui deu muito pano para manga essa publicação. Em 1955, essa revista americana publicou um guia. Vejam que a imagem traz a revista aberta, né? The Good Wife's Guide, o Guia da Boa Esposa, né? Na revista Housekeeping Monthly. E nessa revista eu destaquei apenas alguns trechos, eu mesma traduzi, né, aqui, e peguei os que, na minha opinião, são os piores, pelo menos nós vendo, né, com o nosso olhar, com a nossa mentalidade de agora, não considerando o fato de na época ser estranho, porque não era. Na época, todos viam com bons olhos, como se estivesse de fato atendendo ao sistema. Então temos aqui o primeiro conceito, ó. Tenha o jantar pronto.
Planeje com antecedência, ainda na noite anterior, para ter uma deliciosa refeição pronta a tempo do retorno dele. Essa é uma forma de deixá-lo saber que você esteve pensando nele e demonstrou preocupação com as necessidades dele. Vejam, aqui acaba o primeiro princípio que eu destaquei. Nós temos aqui, ó, a tempo do retorno dele, é uma forma de deixá-lo saber que você esteve pensando nele e depois preocupação com as necessidades dele. E um pequeníssimo trecho, a gente tem 3 vezes referência ao marido, para mostrar que a esposa realmente era só um acessório, um instrumento, né? Ele era o que de fato importava. Depois, o segundo princípio que eu destaquei, fique feliz ao vê-lo. E se ela não estivesse? Ela deveria fingir, claro, né? E o terceiro que eu destaquei, uma boa esposa sempre sabe seu lugar, que está aqui no final. Inclusive, atendendo a essa ideia, tem um anúncio muito repercutido aí, inclusive hoje na internet é bem fácil de achar. Era uma propaganda, não me lembro do que exatamente, mas mostra a mulher levando o café na cama para o marido e ela serve, coloca a bandeja no colo dele, mas ela está servindo a bandeja ajoelhada ao chão do lado da cama, né? E daí o slogan diz assim: toda esposa deve saber o seu lugar, que vai nesse sentido também. Aqui a propaganda da marca Hoover, de aspiradores e produtos de limpeza em geral, né? Que diz assim: na manhã de Natal, ela ficará mais feliz com um Hoover. E a mulher ali deitada, mostrando contentamento por ter ganhado um aspirador. Isso vai muito na perspectiva dos textos da Clarice, que agora a gente já começa a mostrar um pouco dos contos. A Imitação da Rosa saiu no livro de 1960, né? E atende a essa preocupação que o anúncio revela. Vejam só. Passara a ferro as camisas de Armando. Fizera listas metódicas para o dia seguinte. Calculara minuciosamente o que gastara de manhã na feira. Não parara, na verdade, um instante sequer. Oh, como era bom estar de novo cansada. Vejam o elogio ao trabalho doméstico, à exaustão, né? Um cansaço de que ela deveria se orgulhar por estar cumprindo suas tarefas domésticas. Seguindo a mesma linha, em 1960 também, sob o pseudônimo da Ellen Palmer, nós temos a crônica Não Folgar, de que eu destaquei o seguinte trecho. Se estivéssemos em mole comodidade, não saberíamos nunca a que ponto poderia se elevar nossa energia. Folgar é se desencontrar da aventura. A felicidade pertence aos laboriosos. O amor é daqueles que trabalham. Então, novamente, esse tipo de elogio e esse pedaço da crônica eu combinei com essa ilustração. Também foi publicada em outro veículo de comunicação, né? Americano, que mostra a mulher com um avental sempre muito apresentável, levando o bolo para o marido e as crianças. Aqui também, nesse anúncio da Indian Apple, a gente tem a mulher ao centro, com uma enceradeira, e vários eletrodomésticos à volta dela, com o slogan Assim a vida é melhor. E agora eu vou destacar 2 textos que falam sobre a relação da mulher com a empregada. Hoje a gente não usa mais, né, o termo empregada e patroa. Hoje é politicamente incorreto o uso desses termos. Mas eu vou usar aqui para a gente manter a fidelidade ao vocabulário que a Clarice utilizou, porque na época era comum
fazer esse tipo de uso desses termos, né. Então, aqui nesse trechinho de imitação da Rosa também, nós temos o narrador falando. A empregada e ela conversavam muito. Na verdade, mais ela mesma do que a empregada. E ela também tomava cuidado para não cacetear a empregada, que às vezes continha impaciência e ficava um pouco malcriada. A culpa era mesmo sua, porque nem sempre ela se fazia respeitar. Então aqui eu enxergo até mesmo um tipo de preconceito, né, dizendo: "Olha, você tem que ser superior, né. Se você não consegue agir assim e de repente, tentar driblar a impaciência da sua empregada, ela não vai conseguir, porque ela não tem o mesmo nível que você". É isso que eu vejo nas entrelinhas desse texto, né. E em outro texto, agora uma crônica, né, não um trecho de um conto, a Ilka Soares vai dizer desse modo às leitoras: "Como se dar bem com a empregada? Procure, por exemplo, pelo menos não demonstrar que você não sabe fazer o serviço que ela está exigindo dela que está exigindo dela. Procure esconder o seu mau humor. É inútil empurrar com um gesto irritado a comida que não lhe agrada". E aqui ainda a coisa evoluía, né, tínhamos lá um trecho que eu omiti no slide, que dizia assim, "Você tem que fazê-la entender que apesar de ela achar boa ideia servir picadinho todos os dias, não é de bom tom fazer o mesmo prato sempre, né, e que picadinho não é o suprassumo da culinária". Então, novamente, aquele direcionamento para tentar relevar a atitude da empregada, porque a patroa é superior, né. E, o senso comum da época, eu até ouço ecos na minha cabeça quando eu leio esse texto, minha avó, minha mãe, elas ficavam repetindo coisas do tipo: "Quem não sabe fazer, não sabe mandar", que tem a ver com isso, né. Não demonstre que você não sabe fazer o serviço que está exigindo dela. E para completar a comparação, coloquei o anúncio da Valita, mais um da Valita, né, sugerindo que o marido desse um liquidificador para a mulher no Dia das Mães. Um presente é útil e fará ainda mais feliz a sua esposa. Aí as crianças em volta e a mulher mostrando contentamento por receber o liquidificador de presente. E aqui o meu recado, que a gente pode deixar esses direcionamentos para lá na medida do possível, ou pelo menos reconhecer a função deles, né, olhar criticamente para eles, para tentar agir de outro modo. E agora a gente inaugura uma segunda fase em que os textos vão revelar já uma tentativa de, fazer com que as mulheres, o público feminino em geral, reagissem, não aceitassem, questionassem as ideias da sociedade patriarcal. Então aqui o texto se chama Arranjar Marido, foi publicado em 59 com o pseudônimo da Ellen Palmer. Nós não estamos mais no tempo em que a única finalidade de uma jovem era arranjar marido. Não importava de que qualidade fosse, um marido era o objetivo. Felizmente, isso passou. Hoje, frequentando universidades, libertando-se dos falsos tabus que faziam da mulher um ser inferior e eternamente submisso, o problema casamento passou a ser encarado de forma muito mais acertada e serena. Se uma jovem não encontra o seu ideal, não casa, pronto. Nada de mal lhe advém daí. Esse final é muito importante, né, para avalizar, autorizar o não casamento. Fazer prevalecer a vontade da mulher, não a vontade da família, não a vontade do possível marido, não é?
e para lutar contra esse preconceito, ainda mais que em 1960 e 70 havia ainda muito, muito preconceito, era uma coisa muito arraigada, era melhor a mulher ficar infeliz do que arriscar uma má fama com uma separação, né. E aqui nós entramos na relação entre Clarice e Virginia Woolf, que é uma atriz, em termos de representação feminina, né, ela mesma se posicionava, digamos, pegando essa metáfora da atriz que eu emprestei agora, se posicionava desempenhando vários papéis que consolidava essa necessidade de a mulher reagir à sociedade patriarcal. A Virginia Woolf mesmo fazia isso e também emprestava essa facilidade de se adaptar a diversos papéis para as suas personagens, né. Nesse texto, a Clarice faz uma menção muito importante à Virginia Woolf e também ao Shakespeare, que dá título ao texto. O nome do texto é A Irmã de Shakespeare, foi uma crônica assinada pela Teresa Quadros e publicada em 1952. Só para deixar claro, 2 referências literárias importantes, né. Shakespeare nunca teve uma irmã, então essa irmã é só um artifício ficcional para poder causar uma diferença, para mostrar para a leitora o a diferença de tratamento que as famílias e a sociedade davam na época, quando tinham um filho homem e uma filha mulher, né. Que não é porque estavam na mesma sociedade e na mesma família que eles iriam ter uma igualdade de privilégios, de possibilidades, né, e de futuros. Outra referência literária importante é a gente lembrar que a Virginia Woolf cometeu suicídio. Ela colocou pedras no bolso do casaco e entrou no lago, né, deixando-se afundar. Isso é importante para a gente entender o contexto aqui desse exemplo. Diz assim o texto: como tinha tanto desejo de aprender, pegava nos livros do irmão. Os pais intervinham, mandavam-na cirzir meias ou vigiar o assado. Na mesma crônica, um pouco adiante, temos: alguém, um homem, teve pena dela. Em breve, ela esperava um filho, até que, numa noite de inverno, ela se matou. Quem, diz Virginia Woolf, poderá calcular o calor e a violência de um coração de poeta quando preso no corpo de uma mulher? Porque a história era a seguinte: a irmã de Shakespeare, aqui na história, tentava sempre ler, fazer poemas, né, e os pais cortavam, né, proibiam. Ela resolveu fugir de casa e quando ela buscou ajuda, um homem falou: "Sim, eu ajudo você", só que ele acolheu a mulher, mas pouco tempo depois ela estava grávida dele, cuidando da casa dele, dele próprio, né, cuidaria dos filhos que iriam vir, etcétera. Então ela viu que, por mais que ela tentasse fugir, o destino acabava obrigando-a a desempenhar os mesmos papéis de mulher. Aqui ela estava tentando se recusar, né. Então ela não vê outra saída que não cometer o suicídio. Um texto realmente muito forte e que já apresenta as mulheres a Virginia Woolf. Já é uma outra dica, né. Ó, então você quer conhecer, quer saber a respeito, né, procure ler coisas dessa escritora também. E aqui eu incluí a referência a essa obra da Virginia Woolf, que se chama Um Teto Todo Seu. Não é uma obra ficcional, é mais de caráter, histórico, documental, eu diria, porque vai falar de todos os obstáculos que a mulher teve que superar para ela poder estudar, para nós podermos, né, estudar, frequentar bibliotecas. Ela vai falar da época em que a mulher não podia nem mesmo usar calça comprida, não podia, frequentar um campus universitário, não era admitida nas bibliotecas e no ambiente privado, a mulher não podia ter
um quarto seu. Sempre ela dividia com as crianças, com os irmãos, ela também não podia ter um escritório, um gabinete, né, uma sala de estudos. Não, que heresia, imagina um espaço privado dentro da casa só para mulher? Jamais. Então ela cita experiências como Jane Austen, por exemplo, outra escritora e mulher, né? Ela tinha que escrever a literatura dela dividindo as tarefas de casa. Então ela escrevia nos intervalos entre preparar o almoço, servir a mesa, né? Cuidar de irmãos, etc. Então essa realidade que se assemelha muito ao que a gente vê aqui na Crônica da Clarice, a irmã de Shakespeare, tá? Nesse outro texto, já publicado sem pseudônimo nenhum, na revista Mais, o texto se chama A Conquista Difícil de um Amor. A gente tem essa ideia que vimos no texto A Irmã de Shakespeare, é quase que uma continuidade disso e muitos anos depois. E os trechos que eu destaquei são: era um coati que se pensava cachorro. Quantas pessoas não estão sendo o que realmente são? Conheço um caso em que a esposa pediu desquite e ninguém sabia por quê, já que se tratava de um casal estável, aparentemente, e já que o marido tratava a mulher com todo amor, mas ela não aguentou. Fugiu para ser ela mesma e, enfim, livre. Não sei se terminou por se encontrar, mas pelo menos era uma tentativa, né? Então, novamente, o elogio à fuga, né, o elogio a tentar se desvencilhar das amarras do sistema e essa reflexão filosófica, embora seja a partir de uma metáfora, né, que fala da aparência e da essência, sempre ali no embate e na duplicidade que a gente está debatendo durante esta apresentação. Aproveitando essa sequência de reação agora ao sistema patriarcal, cito um trechinho agora da Ilka Soares, também de 1960, onde já vai ser visível o convite à mulher lutar pelo seu direito no mercado de trabalho, né, pelo seu espaço profissional. E também já vai trazer outro nome importante para o feminismo, que é o da Simone de Beauvoir. E aqui ela vai voltar a fazer o uso com toda a força do tom de conversa, porque ela vai fazer uma pergunta no final desse trecho para as leitoras. E essa pergunta já dá um desafio, né, para que a leitora se posicione, pense a respeito, reflita. O trecho diz: a saúde não prejudicará o trabalho da mulher quando esta tiver na sociedade o lugar de que precisa. Pelo contrário, o trabalho a ajudará poderosamente a obter um equilíbrio físico, que não lhe permitindo que se preocupe com este sem cessar. Quem diz isso? Uma das mulheres que mais estudaram os problemas de outras mulheres, Simone de Beauvoir. Você concorda? Assim, ela já vai rompendo com aquela rotina, com aquela necessidade de fazer os serviços domésticos e de a mulher se restringir a isso. Tem um mundo lá fora, né, que a mulher pode alcançar e pode se profissionalizar, estudar para atender e desempenhar a sua função profissional da melhor forma. Neste slide, eu trago novamente a teórica Elaine Showalter, falando sobre a escrita das mulheres. Ela fala que a escrita das mulheres é um discurso de duas vozes, que personifica sempre as heranças social, literária e cultural, tanto do silenciado, que nesse caso era a mulher, quanto do dominante, que nesse caso era o homem, né? E esta referência da Elaine Showalter está resumindo para nós tudo o que a Clarice está fazendo. Ora, concordando com o sistema patriarcal,
porque do contrário ela não conseguiria chegar até as suas leitoras, ora, preconizando a reação. A Nelly Richard, também teórica chilena, ela vai falar no mesmo sentido, vai falar a respeito da feminização da escrita, que para ela se produz a cada vez que uma poética extravasa o marco de retenção, contenção da significação masculina. E a Clarice, convidando as mulheres para o mercado de trabalho, ela está extravasando, ela está falando que contenção, que nada, vamos extrapolar, vamos sair desses domínios, né? E o objetivo era qual? Desregular a tese do discurso majoritário. Era por isso que ela não podia ir para o conflito direto, porque do contrário ela não poderia entrar nessa esfera dominada pelo homem e fazer a preparação, né, das mulheres para a divergência, para pensarem de outro modo e agirem mais efetivamente por elas, não apenas pelo marido, né? Portanto, esse tipo de literatura é marcado pela dissidência da identidade. Dissidência é desvio, é questionamento, é crítica. E é isso que ela vai conseguindo aos poucos, com os personagens, com os textos e com as leitoras. Aqui, quando eu vi esse anúncio da Coca-Cola, desta época de que a gente está tratando, eu falei, nossa, é impossível não levar a famosa personagem do Mad Men, né, a personagem Bette Draper, para discussão. Porque a Bette Draper sinaliza muito bem, ela consolida muito bem a duplicidade da mulher, ora em conformidade, ora em reação em relação ao patriarcalismo, né? Só a título de referência, Mad Men, série norte-americana de 2007, idealizada pelo Matthew Weiner, né? E aqui eu selecionei algumas imagens que chamaram a atenção. Esse anúncio aqui é um anúncio real da Coca-Cola, da época. Vejam a mulher com o sorriso, a maquiagem, né? O vestido, que dá para ver um pedacinho aqui por baixo, e servindo algumas garrafas de Coca-Cola na bandeja. Aqui é um comercial que, pelo fato de Mad Men trabalhar com publicidade, a Bette Draper fala para o marido, eu quero tentar retomar minha carreira de modelo, acho que eu vou fazer um teste. Uma agência me chamou, e ela vai, e o teste é justamente esse comercial da Coca-Cola. E vejam a semelhança, né? Ela também é arrumada, só que aqui a modelo era morena e a Bette é loira, mas eles queriam um perfil de Grace Kelly, que a Bette tinha, né? E o sorriso e o fato dela oferecer, dela servir as garrafas de Coca-Cola. A única diferença, de fato, é a bandeja, que não está presente no comercial de teste que a Bette Draper faz, né? E aqui do lado são cenas, um mosaico pequeno de um piquenique em família. A Bette Draper, na vida real, ela não está mais fazendo um teste, não está mais fazendo uma propaganda, o que é muito impactante em termos de crítica. Vejam que o vestido, apesar de parecer ser o mesmo, não é. É apenas um vestido muito, muito parecido. Mas o fato de aqui na vida real ela ter que se comportar como se ela estivesse gravando uma propaganda é o máximo da crítica, né? Pela aparência e contra a essência. Então ela tem que representar para atender às expectativas do marido, para ser a esposa perfeita. E isso me lembrou também de um psicanalista muito famoso na década de 1980 e brasileiro, era o Ângelo Gaiarsa. Ele dizia, pessoal, ele participava muito daqueles programas feitos para as mulheres, né? Que passavam nas manhãs dos dias de semana na Rede Globo ou em outros canais, e ele falava, ei, você, mulher que está em casa, ser mãe, ter uma família, não é o paraíso que todo mundo fala que é. Família é uma coisa difícil. Família feliz em todos os momentos, só nos comerciais de margarina. Então ele usava essa metáfora, né?
para deixar a mulher mais consciente do que era o casamento, do que era ter filhos e ter uma família. E aqui a gente pode adaptar essa metáfora do Ângelo Gaiarsa e falar que ter uma família não é um comercial de Coca-Cola, né. Tanto é que depois, na evolução da série Mad Men, que tem 7 temporadas, né, a Bette Draper vai se modificando, tal como os textos da Clarice, que nós estamos estudando aqui. Vejam só, aqui ela está feliz, atendendo a esse estereótipo de esposa, mãe perfeita, né, já aqui ela está, sim, cumprindo com o seu papel, a mesa está posta, as crianças estão limpas, alimentadas, o marido está pronto para sair para o trabalho, mas ela não está mais com um semblante feliz. Ela está questionando, ela está desanimada, ela está desgostosa com várias coisas do dia a dia e principalmente do casamento. Aqui também numa situação já bem mais, independente, autônoma, ela já preparou o jantar, né, mas ela está agora tomando um vinho, fazendo alguma coisa fora daquela rotina de mãe e dona de casa, cozinheira, né, a que limpa, etcétera. E aqui, finalmente, é o momento em que ela radicaliza totalmente, né, ela deixa aflorar um lado aí mais selvagem, questionador, e ela vai para a briga com o vizinho, porque o vizinho, incomodou os filhos dela por causa do cachorro, que ele tinha uma criação de pombos, ela vai e abate todos os pombos do vizinho com uma espingarda. Então, fazendo uma ruptura total com aquele estereótipo que ela costumava sustentar. Voltando para os textos da Clarice, nós temos agora momentos de mudança e de revelação, tal como nós vimos com a Bette Draper rapidamente, né. A Ana, no conto Amor, da Clarice Lispector, ela está no que o narrador se refere como sendo a hora perigosa da tarde. Porque à tarde os filhos estão no colégio, o marido no trabalho, a casa já está arrumada, né, e a mulher fica sozinha, com os seus pensamentos, sem nada para fazer. E daí os questionamentos começam, né. E às vezes uma abertura àquela consciência de que ela não é talvez tão feliz assim, como ela faz parecer. E a Ana, numa experiência que é um processo, vale a pena ler o conto inteiro, quem ainda não leu, né, ela chega ao jardim botânico no momento que é o ápice da experiência reveladora que ela tem. É muito famoso nos textos da Clarice esse momento, né, que a gente chama de epifania, que tem a ver com descoberta, mudança e evolução. Aqui nós temos o seguinte: o jardim botânico, tranquilo e alto, lhe revelava. Com horror, descobria que pertencia à parte forte do mundo. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara. E essa tranquilidade vai dar espaço a dúvidas, né? A perguntas, a tomadas de decisão que vão se impondo. Essa cena, a gente pode associar ao que a Elaine Showalter chama de zona selvagem. E ela define esse território de zona selvagem como um território livre da estrutura dominante, sem o peso do masculino, e que tem a função de trazer o peso simbólico da consciência feminina para o ser, tornar visível o invisível, fazer o silêncio falar. É exatamente o que acontece com a Ana, né, ela começa a ver coisas que às vezes ela se dava conta, mas logo tratava de esquecer, né, ou que ainda ela não tinha descoberto. Mas como termina a história da Ana? Infelizmente eu vou dar spoiler aqui, porque literatura é isso, né, nós temos que analisar os momentos importantes da narrativa, até mesmo o final. E o final da Ana é o seguinte, aqui mostra a Ana já se aprontando para dormir, né, e com o marido no quarto. Então nós temos a cena. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, o marido,
segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Vejam isso, do perigo de viver e de pensar, e de questionar, e de deixá-lo, né? E, se atravessara o amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho por um instante, sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Essa metáfora é importante. O fato de apagar a vela, quer dizer, aquela chama existiu, aquele convite para uma outra vida, que talvez pudesse levá-la ao fim do casamento, a uma separação, etc. Ela teve consciência, mas ela resolveu abafar esse sentimento, com essa metáfora da chama que é apagada, tá? Agora, as coisas acontecem de modo totalmente diferente para a personagem Carla, que é a personagem do nosso último exemplo aqui, do conto da Clarice Lispector chamado A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. A Carla, ela pede para o motorista levá-la ao cabeleireiro, e para ele não ficar esperando por ela durante muito tempo, ela fala: bom, eu devo terminar daqui tanto tempo, então vamos combinar assim, você passa daqui tanto tempo para me pegar, né? Eu termino e venho para frente do salão e fico aguardando você. E eles combinam isso. Mas, depois que ela sai do salão, o motorista demora uns minutos para poder chegar, né? E ela tem uma experiência que é o encontro com um mendigo. Esse mendigo vai fazer o papel que o Jardim Botânico fez lá para a Epifania da Ana. Só que a Epifania da Carla vai ter um outro resultado. E conversando com o mendigo é que se desenrolam as cenas que eu destaquei. Vamos ver a primeira. Ó. Pensou: estou cansada, tenho 3 filhos, estou segura. Se fosse homem, naturalmente seria banqueiro, coisa normal de sua classe social, a qual o marido, porém, alcançara por muito trabalho e que o classificava de self-made man, enquanto ela não era uma self-made woman. Vejam o incômodo que começava aqui, né? O que ela fazia por si mesma, pela sua vontade, por suas habilidades, vocação, por que ela não trabalhava, né? E mais ainda, por que ela não estudava para conseguir ter uma colocação profissional, ser também uma self-made woman, né? Porque ela dependia dele, ela atendia a ele. Em outro trecho, a Carla diz não, pensa, né? E o pensamento dela é apresentado por meio do narrador para nós. O mundo gritava pela boca desdentada desse homem. Ela se encostou na parede e resolveu deliberadamente pensar. Vejam isso. Deliberadamente pensar. E vejam a continuidade agora. Era diferente porque não tinha o hábito. E ela não sabia que pensamento era visão e compreensão. Tinha os pensamentos mais tolos, assim: esse mendigo sabe inglês? Esse mendigo já comeu caviar, bebendo champanhe? Desesperou-se então. Desesperou-se tanto que lhe veio o pensamento feito de 2 palavras apenas: justiça social. Esse trecho é muito revelador, porque fala que a Carla não tinha o hábito de pensar, e agora o encontro com o mendigo estava fazendo-a pensar, né? Às vezes ela emperra nesse processo, ela pensa futilidades como: será que ele sabe inglês? Caviar, champanhe, que são coisas da realidade dela. Natural que ela tentasse essa associação. Ela era muito ingênua, ela não tinha noção da dura realidade do mendigo. Ela não sabia nem quanto ela deveria dar de esmola para ele. Ela deu uma esmola e ele falou: você está certa disso? É muito dinheiro. Mas para ela não tinha o mesmo valor que era para ele, né? E finalmente vem justiça social, ou seja, ela já está evoluindo cada vez mais para fazer a ruptura de fato acontecer, né? Para sair das amarras, para sair daquele sistema
pré-determinado e dominado pelo patriarcalismo. E no final, mas de repente aquele pensamento gritado: como é que eu nunca descobri que sou também uma mendiga? Nunca pedi esmola, mas mendigo o amor do meu marido que tem 2 amantes? Mendigo pelo amor de Deus que me achem bonita? Mais um passo, né, ela foi ainda adiante, porque ela se viu na figura do mendigo, apesar do abismo social que havia entre eles, ela concluiu que ela mendigava outras coisas e não dinheiro. E agora o final da Carla. Há quanto tempo não ouvia a chamada música clássica, porque esta poderia tirá-la do sono automático em que vivia. Eu estou brincando de viver. No mês que vinha, ia a New York e descobriu que a saída era como uma nova mentira, como uma perplexidade. Então ela consegue manter aquela chama que a Ana apagou acesa, né? Ela estava ciente do fingimento, da predominância da aparência, de que isso não combinava com o que ela era de fato ou gostaria de ter sido, ou ainda poderia ser, não é? Então, assim, a gente completa o sistema que iniciou lá com extrema conformidade da Clarice em relação à sociedade patriarcal nos textos, e aqui nesse texto que saiu no livro de 1977, no ano em que ela morreu, a gente já tem um ciclo completo, terminando com uma mulher totalmente consciente do sistema de que fazia parte e da necessidade de sair dele. Mais ainda, ela estava com vontade de fazer isso, tá? Então eu concluí aqui com esse final, Carla se recusa a apagar a pequena flama do dia que continuará acesa para ela. Claro que com isso a gente não pode deixar de falar do empoderamento, com os devidos cuidados sempre, né? Porque empoderamento hoje, na minha opinião, às vezes é usado como termo que sofre muita banalização. Qualquer pessoa que faz uma coisa positiva, empoderamento. Não. Se a gente for aplicar com rigor essa palavra, né? A gente tem determinadas situações que permitem o uso da expressão empoderamento, ou do adjetivo empoderada, empoderado, né? Mas não é qualquer situação, porque às vezes não considera o contexto todo em que a pessoa está inserida. Não é em qualquer situação que nós podemos usar. A Sara Mosedali, ela vai falar do empoderamento e vai dizer que aí nós temos que ter olhar, né? Temos que destinar o nosso olhar para 3 tipos possíveis: um poder dentro, um poder sobre e um poder para. E aqui, vendo a situação da Carla, analisando o conto inteiro da Bela e a Fera, nós vemos que ela sim é considerada, pode ser considerada hoje uma personagem empoderada, de acordo com esse pensamento que eu traduzi aqui da Sara Mosedali. Diz assim: as pessoas são empoderadas ou desapoderadas em relação aos outros, ou principalmente em relação a si mesmas em um momento anterior. Como a Carla era no início, fútil, alienada, né, conformada, e como ela se transforma no final, questionadora, mais humana, consciente. Então, em relação ao seu passado, sim, ela se tornou uma mulher empoderada, certo? E o slide final, eu escolhi trazer mais um trecho da Nelly Richard, que, a meu ver, resume todo esse processo que eu tentei mostrar para vocês pela escrita das crônicas e contos da Clarice. Somente recituando o texto feminino, como parte ativa da tradição com a qual dialoga ou interpela, adquire dinamismo crítico a relação continuidade e ruptura, através da qual uma prática da diferença interrompe o sistema da identidade e da repetição oficiais.
as mulheres não podem se dar ao luxo de não participar ativamente dessas batalhas, mesmo que as regras do combate estejam pré-fixadas a partir do masculino. E aqui a gente vê que, quando a Clarice começou a escrever, as regras eram, sim, pré-fixadas a partir do masculino, mas isso não a impediu de tentar lutar e de alcançar êxito com isso, né? E também destaco esse trecho aqui, né, falando da ruptura e da continuidade. A continuidade é a conformidade, a ruptura é a divergência, é a crítica, a reação, né? Então, ela também menciona a prática da diferença que interrompe o sistema de identidade e repetição oficiais. Esse sistema aqui é o patriarcal. E a prática da diferença são as mulheres que se fazem consciente e que começam não necessariamente a reagir, porque reagir é o ápice do empoderamento, né? Mas pelo menos de se tornarem mais conscientes, de analisar a situação criticamente, né? Para daí decidirem se vão continuar ou não, mas elas ganharam consciência em algum momento. E claro que o ponto ótimo é reagir e estabelecer um outro sistema, né? Não mais pré-fixado pelo homem. E aqui uma frase da Clarice, e essa é de fato da Clarice, né? Porque na internet temos várias frases que dizem que são dela e não são. Mas essa daqui é de Perto do Coração Selvagem, de 1943. Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. E eu fiquei muito feliz quando encontrei essa imagem com esse pensamento, porque antes eu tinha encontrado esse pensamento com uma foto normal, convencional da Clarice, e já tinha separado para usar. Quando eu já tinha decidido fazer meus slides com a pop art e tal, quando já estava no final dos slides, eu achei essa foto. Troquei imediatamente o slide final, que eu falei, olha, não é uma coincidência, né? Alguém também já relacionou a Clarice com a pop art, e que bom, né? Me senti mais acolhida ideologicamente. Bem, usei várias imagens na formulação dos slides, sempre convém citar todas as fontes, então aqui está a lista dos créditos das imagens. Também as referências que eu utilizei, né, tanto as referências teóricas, como as referências dos textos publicados em jornais e das referências literárias também. E assim eu encerro a minha fala, pessoal. Felizmente, a partir do vídeo foi possível levar esta apresentação até vocês, né? Lamento pelo fato de a gente não poder conversar, mesmo por videoconferência, mas eu gostaria muito de receber as impressões de vocês, perguntas, né? Aqueles que tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade para encaminhar as dúvidas, os comentários, críticas, sugestões para o meu e-mail que está aqui embaixo, né? veronica.cobes@fai.edu. Eu vou ter muito prazer em ler e responder todas as mensagens, todas mesmo, certo? Muito obrigada, pessoal.